o Senhor profetizou para nós. Estamos com vontade de consagrar tudo a Ti. Entregar nossa vida, nosso viver, nossa família. Senhor, nosso anelo, como nós louvamos, é ser um vencedor. Senhor Jesus, também queremos abrir hoje o nosso coração. Queremos esquecer dos nossos problemas, das nossas petições. Nos ajuda a ser realmente um papel em branco que o Senhor escrever, Senhor, nas tábuas do nosso coração. Joga a luz, Senhor. Na tua luz vemos a luz. Desmascara o teu inimigo. Também o nosso velho homem, exponha-nos, Senhor. Pode falar tudo para nós. Nosso coração é de obedecer o Senhor. Não nos deixe enganar nós mesmos. Tira todo o véu, tudo que está impedindo, Senhor, de nós cumprirmos a sua vontade. Oh, Senhor Jesus, nos liberta. Usa a sua palavra. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos continuar o encargo das 3 últimas semanas, até chegar o alimento diário, né? E a mensagem é essa aqui, vamos declarar juntos o resultado do encabeçamento. Senhor Jesus. Aí os irmãos vão me dar licença que eu esqueci o óculos. Na ressurreição, a nossa visão vai estar 100%, né? Se o velho homem está corrompendo, Senhor Jesus, cabelo caindo, a visão diminuindo, misericórdia. Mas nessa noite, irmãos, o Senhor quer falar forte para mim e para os irmãos. O resultado do encabeçamento. Não há uma vida mais feliz. Não há um viver cristão no casamento, na família, sendo filho, sendo pai, sendo mãe. Não tem liberdade e felicidade maior do que você e eu estarmos encabeçados por Cristo Jesus. Oh, Senhor Jesus, que liberdade maravilhosa. Quando nós estamos encabeçados, irmãos, nós estamos guardados. Tudo que está fora de ordem na nossa vida, quando o Senhor é o nosso Senhor, quando Jesus de fato se torna o Senhor da sua e da minha vida, tudo entra em ordem. Todo o caos vai embora, toda a confusão. Então, se tem tido ainda na nossa casa, falando um pouco do nosso casamento, da nossa família, como pai, como mãe e como filhos, como irmãos, que eu sei que no nosso meio tem irmãos que moram juntos também. Se ainda há muito barulho, muita confusão, é porque está faltando o encabeçamento de Jesus na nossa vida. Então nessa noite o Senhor quer deixar muito claro isso para nós. Eu vou entrar logo por causa do tempo. Senhor Jesus, uma das primeiras características de alguém que está debaixo do encabeçamento de Jesus, de Cristo, que quando nós declaramos assim, olha, Jesus é o Senhor, nós não declaramos isso? Nós também não falamos assim o dia inteiro, oh Senhor Jesus. Isso é uma declaração, irmãos, que Jesus de fato é o nosso Senhor. Ele é aquele que nos resgatou, nos comprou, nos tirou do pecado, nos tirou do mundo. E hoje o nosso dono, o nosso Senhor, não é o pecado, não é o mundo, não é Satanás. O Senhor da nossa vida hoje é Jesus. Que Senhor maravilhoso. E Ele nos dá liberdade. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Mas quanto mais nós conhecemos o nosso Senhor, mais nós queremos estar perto dEle. Ele é lindo, né? Ele é maravilhoso. Então, a maior característica de alguém que está encabeçado pelo Senhor é que vive uma vida de ressurreição. Então, os irmãos leram, eu creio, né, o livro que nós estamos lendo, né, que o anelo desse livro é fazer uma família que vai ser arrebatada.
Então nós vamos ler lá o versículo de 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, que já mostra que alguém encabeçado tem a realidade da ressurreição. E quando fala, irmãos, ressurreição, a palavra ressurreição, ela só existe onde existe a morte. Para haver ressurreição, tem que haver a morte. Se você se a morte não chegou na sua vida cristã, se você é muito vivo ainda no seu ego, no seu orgulho, personalidade forte, você que manda, você que faz, você não tem poder de ressurreição no seu casamento, no seu viver com a sua família, no trabalho, na vida da igreja, etc. Eu e você nessa noite temos que entender isso. A palavra ressurreição só desfruta a ressurreição quem deixa a morte operar. Jesus ressuscitou, nós cremos nisso, não é isso? Mas ele ressuscitou porque primeiro ele morreu. Então, alguém encabeçado está identificado com a morte de Cristo. Então, quem manda na sua casa não é você, o seu ego, mas Jesus é o Senhor da sua casa, porque você está ressurreto com Cristo. Então, a primeira característica, anota aí no seu caderno, no seu coração. A primeira característica de alguém encabeçado está em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler juntos. Versículo 36. Insensato. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então, aqui é para provar para nós vamos ter a ressurreição na nossa vida se nós tivermos a realidade de sermos semeados pelo Senhor. João capítulo 12, abre aí, João 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. No seu casamento, no meu casamento, no viver com seus filhos, na família, mãe, filha, filho e pais, na vida da igreja, no trabalho onde você trabalha, o seu viver social. Você é alguém isolado? Você tem sentido só? Ninguém gosta muito de ficar próximo? É porque você está vivo ainda. As pessoas não sentem bem. Quem aceita o trabalhar da morte de Cristo não fica só, mas morre e produz muito fruto. Aí nós vamos ver o que é isso. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O morrer aqui é esse, irmãos. Nós cremos no Senhor, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Ele pela fé. Mas como experienciar pela fé a morte e ressurreição de Jesus? Como? Por meio de nos identificar no Espírito a nossa vida da alma em Cristo. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Neste mundo, irmãos, nós temos que odiar a nossa vida. Não ame a sua vida neste mundo, ainda que esse mundo está te dando algumas alegrias. Não invista nele. Toda vez que eu e você alimentamos a nossa alma com este mundo, nós estamos perdendo a nossa vida. É como alguém que tem uma hemorragia e o sangue está indo ali aos poucos. Está perdendo, uma hora vai morrer. A morte espiritual, né? Mas quando nós odiamos, odiar aqui é matar. Você identifica a sua vida da alma na cruz. Quando você identifica com Cristo pela fé,
que você morreu com Cristo e você ressuscitou com Cristo, a vida da alma sua está sendo preservada. Deus está eliminando, lavando, santificando você, a sua alma, a sua vontade, suas emoções. Ela está sendo preservada para entrar no reino. Entende, irmãos? Nós precisamos ser preservados para entrar no reino dos céus. Aqui fala que o mundo, ele desgasta a sua alma, ele mata a sua alma, ele faz a sua alma ficar doente para o reino. Se o Senhor voltar e você estiver com a alma cheia do mundo, você está estragado para o reino. Você não vai suportar o reino, e o reino não consegue te aceitar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas quando você está identificando a sua vida com Cristo, o Senhor está preservando a sua vida da alma, a sua alma, não a vida própria da alma, a sua alma. Deus ama a nossa alma, Deus quer a nossa alma, Deus quer casar conosco. E se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o amará. Está vendo só, irmãos? Toda situação difícil que chega até nós, na família, na saúde, seja no casamento, seja filho, pai, etc. Toda situação no trabalho, toda dificuldade, irmãos, que chega até você e a mim, Deus vai usar para nos transformar. Vai depender do que você vai fazer com essa tribulação. Se você entender que essa tribulação é para você acordar e falar: não posso viver em mim mesmo, eu tenho que viver em Cristo, você vai desfrutar a ressurreição. Senhor Jesus. Aí no capítulo 15 lá de 2ª epístola, 1 Coríntios, né? 15, o versículo fala assim, 1 Coríntios 15, né? Nós lemos aqui o 36 e o 37. Nós estamos sendo semeados, nós estamos muitas vezes desfrutando, né? Tendo experiência de uma tribulação, e essa tribulação está nos matando, às vezes nos enterrando, igual enterram a semente, não é assim? Se o grão de trigo não cair e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz fruto. Então essa é a figura. Você pega a semente, coloca no solo, faz uma cova, enterra a semente. Quem aqui já sentiu abafado numa tribulação, sozinho na tribulação, sem força, parece que faltou até ar? Tem dia que está assim, não está, irmãos? Parece que você não é Covid, é tribulação mesmo, é angústia, é tristeza. Aí você, Senhor, não vai passar essa angústia? Ansiedade, começa a apertar o peito da gente, irmãos. Isso aí você está sendo enterrado. Prepare-se, a ressurreição vai chegar. Entendeu? Enterrou, acabou você, não tem, acabou. Mas nós temos que entender isso aqui, ó. Na hora que você desistir de você mesmo, de tentar fazer o seu esforço, você vai provar a ressurreição. Olha o que fala o versículo, Senhor Jesus, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Olha só, irmãos, tudo que estamos passando vai gerar o poder de Deus na nossa vida, se nós nos voltarmos ao Senhor. Semeia corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Irmão, nós vamos ganhar um corpo espiritual. Aleluia! Pois assim está escrito, né? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, é o que nós somos alma vivente. Mas o último Adão, irmãos, é espírito que dá vida, vivificante. Hoje, eu e você, quando cremos em Jesus, nós agora somos descendentes do último Adão, que é Jesus. Pôs um fim no velho homem, ressuscitou. E agora, quando eu e você aprendemos a usar o Espírito, mesmo enterrado na tribulação, na angústia, no medo, na dor, se você invocar com realidade, você vai ser vivificado. Os irmãos creem nisso? Já tiveram experiência com isso?
Podemos ter todo dia, irmãos, uma vida de ressurreição. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o celestial, tais também os celestiais. Parece que está falando só de algo futuro, não é? Olha o que está escrito em 49. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Igual nós temos a imagem do terreno, que é o nosso corpo aqui, ó, que é essa alma caída, angustiada, tomada pelo pecado. Igual você e eu, irmãos, quando alguém olha para nós, ele vê o quê? Natural, vê um ser humano igual a todos os outros seres humanos, graças a Deus, não é assim? As pessoas olham para nós e vê pessoas normais, mas a Bíblia diz que igual eu e você temos a imagem do terreno, nós devemos trazer também a imagem do celestial. E agora, irmãos, como praticar isso? Como eu e você, quando chegar no nosso trabalho, ter a imagem do celestial? Como eu, que sou casado há 29 anos, a Edivane olhar para mim e falar: meu marido é celestial. Eu olhar para minha esposa é celestial. Como, irmãos? Só deixando o velho homem ser crucificado com Cristo. Se eu e você não aceitar, irmãos, a morte da cruz do ego, nós não vamos levar a imagem do celestial. Nessa noite, o primeiro encorajamento para nós: não importa quão enterrado você está e a situação que você está vivendo, você tem o poder da ressurreição dentro do nosso espírito, Senhor Jesus. E nessa noite nós temos que aprender a tomar posse disso. Aí nós vamos dar mais um passo. A segunda característica de alguém que realmente está encabeçado por Cristo, que Jesus é o Senhor da vida dele, é que essa pessoa, ela não confia em si mesmo. Ela não acha que o casamento dela está durando 29 anos, 30 anos, 5 anos, 10 anos, ou que o relacionamento que ela vai entrar vai ser maravilhoso porque ela é boa, porque ela é amável, porque ele sabe lidar. Nada disso, irmãos. Quem está encabeçado pelo Senhor entende que não deve confiar em si mesmo, porque enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Não importa quanto tempo você está no Senhor, quanto você busca, quanto você serve, você pode ser um homem de Deus tremendo. O dia que você pensar que está de pé, pode tomar cuidado, você já caiu. Você acha que é você? Então a segunda característica é não confiar em nós, mas confiar no Deus que ressuscita os mortos. Vamos ler o versículo? Segunda Epístola a Coríntios, capítulo 2, deixa eu ver, eu anotei 1, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler juntos então. Vamos ganhar essa porção, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Irmãos, não vamos entrar em o mérito da tribulação, mas eu acredito que aqui no nosso meio, nessa pequena plateia aqui, essa pequena congregação, muitos de nós já desesperamos da vida, já pensamos assim: não está valendo a pena, está ruim demais, era melhor o Senhor me levar. Porque foi além das suas forças, nós achamos que foi além das nossas forças. Versículo 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, já tivemos a sentença de morte. Deus não quer melhorar o seu caráter, Deus quer te matar mesmo. Velho homem não serve para Deus, irmãos. O homem que vive na carne, a Bíblia fala em Romanos que é inimigo de Deus.
Não adianta você querer melhorar o seu jeitinho, fazer esforço. Essa semana eu vou amar a esposa, essa semana eu vou perdoar, essa semana eu não vou falar alto, essa semana eu vou ficar calminho. Não adianta, você não consegue. Você vai 1, 2, 3, bum, explodiu. Essa semana eu vou ser paciente com meu filho, essa semana no trabalho, eles só vão ver sorriso. Eu vou orar pelas pessoas, eu vou compadecer. Podem falar o que falar comigo, ninguém vai ouvir uma voz um pouquinho mais alta, não vai ver cara truncada. Irmãos, tenta fazer isso em você mesmo. Tenta. Quem é irmãos e convive junto sabe disso. Você vai segurar um tempo, mas o irmão sabe os seus pontos fracos, vive com você. Na hora que toca um pouquinho no ego, irmão, a gente já explode. É ou não é? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quem vai mudar o meu casamento, irmãos, o meu filho? Quem vai mudar a minha vida? Quem vai me libertar desse ego, desse orgulho? Quem, irmãos? O Deus que ressuscita os mortos. Não adianta fazer autoajuda, não adianta meditar. Irmãos, às vezes não adianta nem remédio. Às vezes a gente precisa de um remedinho, né, irmão? Toma um remedinho que é melhor. Pode tomar, não é pecado. Mas às vezes você está tomando um remedinho e começa a subir nas tamancas. Já aconteceu com você? Você está tomando um remédio, ele está te acalmando, seu marido está feliz, ou a esposa está feliz, mas tem dia que você com o remédio você sobe a tamanca, e você briga, você fala alto, você fica nervoso, nem você está te entendendo. Gente, eu não esqueci, eu tomei o remédio hoje, e eu estou nervoso, eu estou ansioso. Irmãos, não vamos confiar em nós. Senhor, me ensina a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Ele me livrará, Ele me livrou, e Ele continuará a livrar, irmãos. Nós estamos aplicando esses versículos aqui, irmãos, para a nossa família hoje. Lembra o que você passa dentro de casa? Lembra o seu relacionamento com o maridão, com o filho? Lembra de você, mãe, com a sua filha, com o seu filho? Lembra de você no trabalho e também na vida da igreja? Lembra como que é o seu dia a dia? Como que é a sua paciência? Como que é a perseverança na oração, na leitura da Bíblia? Irmão, você está estourando, eu estou estourando. Nós estamos confiando. Irmãos, vamos perguntar para o Senhor: Senhor, cadê o fruto? Cadê o fruto do Espírito? Mais paz, mais alegria, mais paciência, mais amor, mais longanimidade. Aonde está isso na minha casa? E principalmente, aonde está isso no meu coração? Se está pouco, eu estou confiando em mim mesmo. Eu não fiz transferência. Eu não estou vivendo no Deus que ressuscita os mortos. Senhor Jesus, dá graça para nós, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu tomar uma decisão aqui. Vou pular. O outro ponto, irmãos, muito forte, mas muito forte, da característica de alguém que está encabeçado por Cristo, é que essa pessoa, ela é ajudada pela oração. É alguém que não tem coragem, antes de orar, de fazer nada. Não tem coragem de encarar a esposa, encarar o filho, encarar o trabalho, como o irmão falou semana passada, de pegar um carro e pegar uma BR, mas é alguém que é consciente que sem oração ele está acabado. Por isso tem esse versículo, né? Em Timóteo 2, antes de tudo, oração. Então vamos achar o versículo que foi usado, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Aqui o apóstolo, ele reconhece que se os irmãos não orarem para ele, para a obra do Senhor, não tem saída, irmãos, não tem saída. E aqui nós estamos aplicando o seguinte, que na minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, os irmãos que estão noivos aí, que eu sei que tem noivo aqui, sei que tem irmão querendo casar,
Tem tudo, né, irmão? Tem casado, tem irmãos que cuidam da filha, tem mães que é pai e que é mãe, cuida das filhas, cuida dos filhos. Temos viúvas, nós temos irmãos, ai que bênção, tem irmão solteiro, mas que convive muito com irmãos, irmãs. Todo esse relacionamento nosso, irmãos, se está tendo barulho e está arranhando, sabe por que está acontecendo? Está faltando oração. Está faltando oração, não só oração pessoal, mas pedido de oração. Entender que só a minha oração não dá conta, irmãos, a igreja tem que orar por mim. Eu preciso dos irmãos. Para o meu casamento ser um casamento vencedor, irmãos, orem por mim. E eu e a Edivânia temos que orar pelos irmãos. Aqui está mostrando que tem que haver oração. Ó Senhor Jesus. Um casal encabeçado, irmãos. Um casal que é encabeçado por Jesus. Pensa bem, o marido é o cabeça, não é assim que está a ordem universal? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Confusão, né? Essa é a ordem universal. Hoje não existe isso no mundo mais. E até no meio cristão tá difícil. E nós vimos que o homem, ele tem dupla função, ele tem dupla comissionamento. Para ele é mais difícil. Por que é mais difícil? Ele tem tanto que ser submisso a Cristo, como ele tem que também aprender a ser cabeça, autoridade. Então para ele a jornada é dupla. E ele só vai ter autoridade dentro de casa se ele aprender a ser submisso. Só há autoridade para quem aprendeu a submissão. Então, se eu não aprendi a obedecer a Jesus na sua palavra, não adianta eu querer ser cabeça dentro de casa. Quem vai governar a minha casa é o velho homem, é o diabo. Para eu ter Cristo como cabeça dentro de casa, eu tenho que submeter a Cristo. A Edivânia, para estar encabeçada, ela tem que submeter ao marido encabeçado por Cristo. E aí os filhos e toda a casa recebem a bênção do Senhor. Amém. Essa é a ordem. Mas esse casal, quando a esposa está encabeçada e o marido encabeçado, irmãos, nós ganhamos um poder na oração tremendo. É um poder que tudo que esse casal pedir a Deus, dentro da sua vontade soberana, Deus vai ter que fazer. Você acredita nisso? E que isso está na Bíblia? Vamos ler, Mateus 18. Isso é rico demais, irmãos. Isso é impressionante, irmãos. Claro que é 2 encabeçados por Cristo. Esses 2 encabeçados por Cristo, quando eles concordam entre si, são unânimes, são um. O poder é impressionante. Olha o que está escrito aí. Vamos ler Mateus 18, versículo 19, para a gente... Em verdade também vos digo, que se 2 entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Ó Senhor Jesus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas o primeiro ponto é, vamos falar primeiro para os casais. Casal é 2, não é? É isso mesmo? Casal são 2 pessoas, marido e esposa. Então vamos lá. Em verdade eu te digo, quando tem 2 que concordam a respeito de qualquer coisa, claro, dentro da vontade de Deus, porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai. Senhor Jesus. Irmãos, isso me deixa muito envergonhado. Porque o Senhor quer salvar nossos filhos? O que os irmãos acham? Quer, não quer? O Senhor, será que Ele quer salvar nossos vizinhos? O Senhor quer santificar e salvar aquelas pessoas que trabalham conosco ali, irmãos? O Senhor quer curar a nossa opressão, depressão, tristeza e angústia? Ou os irmãos acham que Deus tem prazer em ver um filho dele angustiado? É o desejo de Deus, irmão, salvar todo homem que chega ao pleno conhecimento, né, da verdade. Irmãos, Deus quer muitas coisas para nós. Todas as promessas que Deus tem são para nós. Amém? Mas por que nós somos tão
carentes de receber essas bênçãos de Deus, essas promessas de Deus na nossa vida. Porque eu e a minha esposa não estamos concordando. Não há unidade entre dois. E se os dois são dois e não concordam, não se tornam um, perde poder na oração. Ora, Deus ouve, mas não tem autoridade. Então, antes de você orar, primeiro reconcilie com a sua esposa. Ame, perdoe. Se ela não está te perdoando, ore para que ela te perdoe. Deus faz um milagre. Porque se não tiver unidade no casamento, irmãos, porque o casal está aqui já, irmãos. Isso aqui é a oração da igreja. Mas onde tiver dois concordando, tem autoridade de Deus. Agora Deus te casou com a sua esposa, aleluia, você está casado, e você não concorda com ela em vários assuntos, e está lá orando, e às vezes o amém da esposa está até baixinho, ou do marido, dependendo do que ela está orando, você está, amém, é meio amém, amém, amém. Não, irmãos, tem que ter unidade de coração, de alma, tem que ser unido de alma. Aí os dois vão ajoelhar e vão orar. O que o Pai que está no céu vai fazer, irmãos? Ele tem que conceder, é promessa. O que está escrito, Deus faz. E se Ele não está fazendo, o problema não é com quem fez a promessa, o problema é com os dois, que não concordam entre si. Tem muita picuinha, tem muito problema. São adversários, não são amigos dentro de casa. Estão concorrendo, eles não concordam, eles concorrem. Quem tem a melhor opinião, quem está errado, quem está certo, a culpa é de quem. No livro lá, o irmão eu li lá, eu até ri sozinho. Minha esposa, você está gastando demais, está faltando dinheiro porque você gasta, você compra demais. Aí a esposa, não, meu marido amado, é porque você ganha pouco. Vai trabalhar mais, vai ganhar mais, você é burro, não sabe ganhar dinheiro não. A culpa é de quem, irmãos? É quem gasta mais ou quem ganha pouco? Senhor Jesus, é casado, é companheiro ou é adversário? Está vendo, irmão? Tem que concordar, tem que ser um, tem que tratar, tem que perdoar. Deus é sério, irmãos. Senhor Jesus, quando nós concordamos, e os irmãos que não são casados, mas, por exemplo, a Débora vive com a Lívia, cuida da Lívia, e a Lívia é uma irmãzinha já, irmãos, já ora, já é batizada, as duas têm que concordarem no Senhor. Lívia, nós vamos orar, porque a nossa irmã, Moninha, tem que conhecer a palavra profundamente, ela e o marido dela. Aí as duas vão pagar um preço orando juntas, concordando. Irmãos, Deus vai ter que fazer, irmãos. Está vendo? É isso aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aí acontece um milagre maravilhoso. É o versículo 20. Cristo habita em nós, não é assim? Quando você se converteu, se uniu ao Senhor, o Senhor habita no seu espírito. Mas o versículo 20 fala assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nessa noite aqui, nós somos um, nós concordamos, nós saímos de nossas casas, viemos para a reunião para ouvir a palavra e adorar e louvar o Senhor, amém? Então isso aí nós concordamos, estamos aqui. Estamos reunidos aqui, mais de 3, aleluia, e estamos aqui em nome do Senhor, certo? Então, além do Senhor estar dentro de cada um de nós aqui, o Senhor está no nosso meio. Os irmãos não entendem a diferença? O Senhor está dentro, mas quando os dois concordam, reunidos no nome dEle, o Senhor está no meio. A manifestação da autoridade do Senhor está se manifestando entre nós. Percebe, irmãos? Por isso que o ambiente muda. Você chega triste numa reunião, aí começa a cantar, louvar, orar, de repente a paz invade o seu coração. Foi o Senhor que te abraçou. O Senhor está no meio de nós, não só dentro de nós.
E quando o marido e a esposa dentro de casa está lá concordando, às vezes o filho está lá ouvindo música do mundo, jogando jogos lá, né, online, ou na série, mas os dois estão lá concordando, orando. O Senhor está dentro dessa casa, irmãos. Não só dentro de você, mas Ele está no meio, Ele está rodando, Ele está enchendo a sua casa da glória, enchendo o nosso trabalho da glória. Ó Senhor Jesus, nos dá mais experiência. Aleluia. Outro item, vai dar para falar isso aqui, tem que falar, os irmãos me perdoem, mas eu vou ter que falar. Outro item de um casal encabeçado, de uma família encabeçada, de irmãos e de uma igreja encabeçada, é a simplicidade e a sinceridade diante de Deus e dos homens. Irmãos, quem está encabeçado pelo Senhor? 2 Coríntios aí, capítulo 1, né? Isso é muito sério, irmãos. Deus não abre mão disso aqui. A reputação nossa, na obra do Senhor, Deus não abre mão, irmãos. Porque primeiro é diante dEle, mas também tem que ser diante dos homens. Versículo 12, né? 2 Coríntios 1,12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Irmãos, Deus falou tremendamente para mim nesse versículo. O testemunho da minha consciência, irmãos. Aqui primeiro é a minha consciência, é eu diante de Deus. Irmão, isso é muito sério. Olha só, o testemunho da nossa consciência, da sua, da minha consciência, de que com santidade, que muitas versões falam pureza, né? Simplicidade, pureza e sinceridade de Deus. Olha só, irmãos, a nossa consciência, o nosso viver humano, o nosso testemunho, a maneira que eu lido com os irmãos, que eu lido com a minha esposa, que eu lido com meus filhos, com as pessoas que convivem comigo, a minha consciência tem que estar em santidade, simplicidade, sinceridade de Deus. O padrão não é o do mundo, é o padrão de Deus. Sinceridade, simplicidade, santidade de Deus. E não com sabedoria humana. Não é que eu vou ser politicamente correto com todo mundo, não é isso. Não sabedoria humana, mas na graça divina. Temos vivido no mundo e mais especialmente para com os irmãos. Pensa, irmãos, eu servindo os irmãos aqui e com o viver todo bagunçado, escondido. Que sinceridade é essa? Que transparência, que pureza. Percebe, irmãos? Que simplicidade é essa? Uma pessoa simples, que é uma pessoa simples, ela é pura, ela crê, ela obedece, ela não questiona. O irmão também deu um exemplo muito bom lá no livro, os irmãos devem ter lido, né? Quando você está no estado de simplicidade de Deus, o irmão passa perto de você, não te cumprimenta. Você fala, se você pensa assim, o irmão não me viu. Quando você está complicado, cheio de você mesmo, o irmão passa perto de você, não te cumprimenta. Não, esse irmão está com problema comigo, olha lá. Cumprimentou todo mundo, menos me cumprimentou. Esse irmão sempre é assim aí. Cumprimenta todo mundo, mas não me cumprimenta. Aí você começa a pensar mal do irmão, julgar o irmão, etc e tal. Isso é quando eu sou complicado. Quando eu sou simples, eu compadeço, eu amo, eu perdoo. Eu sou simples, irmãos. Eu não questiono, a pessoa simples não questiona. Senhor Jesus, o nosso viver, o nosso serviço a Deus, o nosso casamento, o nosso convívio com as pessoas tem que ser baseado na simplicidade, na santidade e na sinceridade de Deus. Esse é o nosso testemunho. Irmãos, temos que viver dessa maneira no mundo e mais especialmente com a menina dos olhos de Deus, com a igreja, com os irmãos. E não esqueça quem é casado, a sua esposa é sua irmã, é membro do corpo de Cristo. Irmã, não esqueça, o seu marido, por mais difícil que ele seja, ele é um membro do corpo de Cristo. Temos que conviver com ele como convive com os irmãos, mais especialmente para com os irmãos.
E aqui fala assim: não com sabedoria humana. Senhor Jesus, eu quero fazer uma pergunta que Deus fez para mim, quando eu li esse versículo. Fez mesmo. Ele me perguntou assim: Niltinho, como você tem vivido no mundo? Você tem vivido no mundo? Porque nós vivemos no mundo, não é isso? Nós trabalhamos, levantamos, comemos e etc. Você tem vivido no mundo com a sabedoria humana ou na graça divina? Então cada um de nós tem que responder isso para o Senhor. Como você tem vivido? Com a sabedoria humana? Não é assim que fala aqui? Não com sabedoria humana, mas na graça divina. E aí, irmãos, eu orando, lendo isso aqui, eu lembrei, eu creio que o Senhor me lembrou de Tiago. Quero ler com os irmãos, que é muito sério. Tiago fala assim, que quando a gente quer viver o nosso casamento, a vida da igreja, na sabedoria humana, irmãos, o fruto é muito ruim, a obra é muito ruim, o resultado é péssimo, sai do encabeçamento. Toda vez que você vive na sabedoria humana, no seu esforço humano, você perde o encabeçamento de Deus, de Cristo. Olha o que está escrito aí, olha, é muito sério. Versículo 14, capítulo 3, Tiago 3,13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vós um coração de inveja, eu estou lendo errado, desculpa. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Se você está vivendo em você mesmo, você está querendo cuidar das pessoas com o seu coração mesmo, o seu homem natural, o seu velho homem, mas o lado bom aí dele. Mas no fundo brota inveja, no fundo brota amargura, tem ressentimento entre você e o irmão que você serve junto, tem ressentimento no casamento, tem ressentimento do filho com o pai, e etc, irmãos. Entre irmãos, se há essas coisas em nós, não nos gloriemos. Se tem sentimento de facção, de divisão, eu sou melhor, eu quero estar aqui no melhor lugar, eu falo melhor, eu sou melhor, os irmãos, se tem esse tipo de sentimento em nós, irmãos, não é motivo de glória. Nós estamos mentindo contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, vou dar um exemplo para os irmãos. Na sabedoria humana, irmãos, nem sempre enganar é errado. Eu trabalhei muitos anos com representação e eu levava um produto para salão de beleza. E convivia só com mulher, atendia só mulher, 90% era mulher. E ali, irmãos, ouvia de tudo, todo tipo de assédio tinha naquele lugar, de piadinhas, de jogar verde para colher maduro. Os irmãos sabem o que é isso? Todo tipo. E pela misericórdia do Senhor, preguei o evangelho todos aqueles anos nesses ambientes. Muitos converteram, muitos foram fazer curso bíblico conosco lá na região do Vale do Aço. Na época o Maurício era lá, a gente servia junto lá. E como o Senhor me guardou por causa do evangelho. Mas eu ouvia muito assim: o que o coração, o que os olhos não veem, o coração não sente. O que você faz, a sua esposa não fica sabendo, não tem problema. Homem, os irmãos já devem ter ouvido isso também, usando a Bíblia, irmãos, usava a Bíblia. Salomão teve 1000, Davi, etc. Fez uma lista de pessoas da Bíblia que tiveram mais de uma mulher, para fazer o quê? Subornar sua própria consciência, sabedoria humana, usando o conhecimento para falar assim: homem, gente, homem não tem jeito não, homem é diferente de mulher, homem não consegue ter uma só, é biologicamente comprovado, até na Bíblia, olha aí. Irmãos, isso é sabedoria do alto? É animal e demoníaca, e eles usam isso, irmãos. Pouco tempo eu e Divânia ouvimos isso.
pouco tempo. É impressionante, a pessoa tem coragem de usar a Bíblia. Olha aí, vai ter que falar, tem jeito. Provérbios 6,32. Olha o que produz a sabedoria humana. Irmãos, Deus quer nos encher de temor nessa noite. Nós não podemos sair do encabeçamento de Cristo. Não sai, irmão. É um terreno perigoso. Principalmente os irmãos, não saiam. Não saiam. Se nós, irmãos, sairmos do encabeçamento de Cristo, capítulo 6 de Provérbios, versículo 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca se apagará. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Isso aqui sim é sabedoria lá do alto. Isso aqui, o cara que faz isso, está seguindo a sabedoria terrena, e ele vai arruinar a si mesmo. O que pratica tal coisa vai receber açoites, infâmia, e a sua vergonha nunca se apagará. Malaquias, porque eles usam, né? Usam o Velho Testamento, irmãos. Eles são atrevidos. O velho homem é atrevido. Malaquias capítulo 2, fala assim, versículo 13: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E você ainda pergunta e perguntais, por quê? Por que Deus não está aceitando a minha oração, a minha oferta, o meu serviço a Deus? Por quê? Aí o Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. No final do versículo 15 fala assim, portanto cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Está vendo só, irmãos, como que Deus trata o adultério, a infidelidade? Isso é a sabedoria divina. Nós temos que entender isso, irmãos, e nosso coração tem que ser cheio de temor. Não tem caminho largo para a obra de Deus, para o reino de Deus. O caminho é estreito e apertado, é o reino. Esse é o padrão divino. Não vamos cair, achar que nós conseguimos, que nós damos conta. Não, irmãos. O nosso casamento é um, para sempre. Nós vamos viver na presença do Senhor, ser vencedores juntos. Mas aí lá em Tiago fala algo bom também. Quando você volta para a sabedoria divina, olha a promessa. Promessa, irmãos. Olha que promessa maravilhosa. A sabedoria, porém, lá do alto, 3,17, Tiago, primeiramente é pura, aleluia. Depois ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Irmãos, a nossa vida é essa aqui. É isso que Deus quer para mim, para o meu casamento, para os irmãos, para a nossa família, para os nossos filhos. Deus quer pureza, Deus quer paz, Deus quer que nós sejamos tratáveis, quer que a gente seja misericordioso com a esposa, esposa misericordiosa com o marido, cheios de frutos, imparcial, não tem quem é melhor, quem é pior, não tem quem está em primeiro, quem está em segundo, e sem fingimento. Isso é a vida da igreja, isso é a vida do reino, irmãos. Isso tem que ser o nosso casamento, nossa família. Ó Senhor Jesus, vamos viver na esfera do reino. Aleluia.
Agora, o próximo ponto, eu vou só citar, por causa do tempo, é que um casal encabeçado, ele tem o poder do perdão. Que riqueza, irmãos. Um casal encabeçado, uma família encabeçada, irmãos encabeçados na vida da igreja, tem o poder do perdão. Não há pecado que não seja perdoado quando nós estamos encabeçados. Dentro da nossa casa não vai ter julgamento, não vai ter apontar dedo, não vai ter achar o defeito, mas quando tudo isso aparece, há arrependimento, há confissão e há perdão. Senhor Jesus, é 2 Coríntios 2 que fala isso, não é? 2 Coríntios 2, Senhor Jesus. Eu acho que esse ponto, irmãos, eu vou roubar mais 5 minutos dos irmãos. Eu acho que esse ponto, talvez ele seja um dos pontos mais fortes, porque ele vai concluir toda a mensagem. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, 10 e 11. Senhor Jesus, nessa noite, irmãos, Satanás não vai ter lugar na sua casa nunca mais. Olha o que está escrito aí, 2 Coríntios 2, 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Quando há perdão, Satanás não tem lugar na nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa, nos nossos filhos, ó Senhor Jesus. Quando o perdão existe, e esse perdão só existe na presença de Cristo. O homem natural não tem perdão, não perdoa. Nós não perdoamos ninguém não, irmãos. A gente perdoa até certo ponto. Até certo ponto. Tem dia que a esposa faz até teste com a gente, não é? Ou o marido com a esposa. Você me perdoaria? Não, eu te matava. Não é assim? Faz o teste para você ver se ela vai te perdoar. Mas o perdão de Deus, irmãos, é aquele que Ele fez para nós, pecadores, inimigos, corruptos, lá já queimando no lago de fogo, falávamos, eram terríveis, atrevidos, idólatras, e o Senhor nos amou e nos perdoou, esqueceu de tudo. O verdadeiro perdão apaga, o perdão de Cristo, o perdão que você perdoa na presença de Cristo, apaga as falhas, joga no mar do esquecimento. Jamais, até as feridas que a ofensa te causou, o Senhor limpa, cura e te liberta. E você vai viver feliz no casamento, na vida da igreja, com filho, etc. Mas o que eu quero falar para os irmãos aqui, a falta do perdão, não é à toa, irmãos, que o versículo está um do lado do outro. Quando não há perdão na presença de Cristo, Satanás alcança vantagem sobre nós. Entendeu, irmãos? Satanás está esperando um probleminha entre você e seu marido, entre você e sua família, entre nós na vida da igreja, que na hora que o problema vem e você não consegue perdoar, ele achou a porta. A porta é o rancor que está no seu coração, a porta é a falta de perdão. Você abriu a porta e falou: Satanás, pode entrar na minha casa, pode me matar, roubar e destruir, levar minha família, pode destruir meus filhos, pode levar meu casamento para o brejo. Acaba, Satanás. Sinal verde para você, pode entrar. É isso, tá, irmãos? A falta de perdão, Satanás entra e ele está na sua frente, ele alcançou vantagem, ele está na sua frente, ele está fazendo coisa que você não está vendo. Segura o perdão, se você tem coragem. Ah, irmão, mas a situação minha é difícil de perdoar, eu não consigo perdoar. Amém, vai para o joelho e ora: Senhor, me dá graça de perdoar. Troca o meu coração duro e põe um coração de carne. Senhor, me ajuda a perdoar. Seja o perdão da minha vida. Muda o meu viver, Senhor. Tira essa dureza de coração, porque eu não quero que Satanás tenha vantagem na minha casa. Os irmãos entenderam? É sério ou não é, irmãos? Senhor Jesus. E aí sabe o que acontece lá na sua casa e na minha? Eu estou lá dormindo com a Edivânia, estou ofendido com ela, ou ela está comigo.
não tratamos, o sol se pôs e fomos dormir na mesma cama, um de costa para o outro. Quando um tenta arredar e começa a encostar assim, quase que você toma um coice e cai lá do outro lado da cama. Não vem não. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque nós achamos que nós temos poder, né? Capítulo 4 de Efésios fala assim, olha, Senhor Jesus. Agora nós vamos encerrar mesmo, tá, irmãos? Capítulo 4 de Efésios, o versículo... Está escondidinho aqui o versículo, olha. 26 e 27. 26 primeiro. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então não tem jeito, irmão. Quem é casado não tem jeito. Vai ficar irado, vai ficar nervoso. O negócio pega mesmo, não tem jeito. Nós somos ser humano. E tem hora que a esposa faz raiva, o marido faz raiva. O marido faz mais raiva ainda, não é, irmãs? E faz raiva de novo. E você tem que perdoar. Mas tem hora que você não consegue perdoar. O filho faz raiva triplicada. Lá em casa o filho faz raiva, e faz de novo, e faz de novo. E eu tenho que abraçar o menino. Aí, eu irei, deixei a ira virar rancor, pequei, o sol se pôs e eu dormi. Essa ira, esse pecado, essa falta de perdão acumulou, irmão, no meu coração e virou raiz de amargura. No outro dia você olha para a esposa, olha para o filho, triste, coração não bate, o olhinho não brilha. Às vezes ela até vem para o seu lado, ou você vai para o lado dela, não desce, não consegue te abraçar, falar que te ama, não consegue, irmãos, está amargurado, está com rancor, e você dormiu com isso. Você acha que você dormiu foi só com isso? Olha o 27, vamos ler o 26 e 27 junto. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Sabe quem dormiu no meio do casal? O diabo. Quem dormiu entre você e seu filho lá no quarto dele você cá, mas entre vocês dois, quem dormiu lá? Quem ficou a noite inteira trabalhando lá, criando uma parede de separação, colocando um tijolo ali de fortaleza da mente, dele criar rancor e não conseguir nem conversar com você no outro dia, ou você nem querer conversar com ele? Quem ficou trabalhando o dia inteiro lá? O diabo. E é interessante, irmãos, que aí no grego essa palavra lugar é topos. Sabe o que significa esse topos aqui? Eu até anotei que eu ia esquecer. Oportunidade, espaço separado, como se delimitado, poder, ocasião para agir. Olha isso aqui, irmãos. Você não tratou com a ofensa, você dormiu com ela, com a ira que você teve, e aí você delimitou um lugar na sua casa, entre você e sua esposa, entre você e seu filho, entre você e seus irmãos, e aí o diabo ali delimitou, esse espaço aqui é meu. A falta do perdão abre a porta para o diabo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, que a partir de hoje, o último ponto seria, agradar o Senhor e ser renovado. Vamos voltar para o Senhor, vamos orar mais, vamos ler mais a palavra e vamos ser sérios com essas questões, irmãos. Sérios, não vamos guardar rancor, vamos ser sérios. Casado, irmãos entre nós, na vida da igreja, entre filhos, vamos ser sérios. Vamos deixar nós sermos uma família encabeçada. Seguir a vida no Senhor. E aí nós vamos desfrutar Romanos 14, 17, que a nossa casa vai ter a manifestação do reino de Deus. O nosso casamento vai ter a manifestação do reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus é o Senhor. É muito importante os irmãos levantarem e compartilhar, irmãos, que a palavra é forte, se eu testificar no Espírito, amém? Desculpa o horário.